Olá, estamos iniciando mais uma adoção, um exemplo de amor, hoje com as psicólogas Solange Diuana e Eliana Baia, e vamos tratar do tema revelação. É um tema bem atual, tendo em vista que foi abordado agora na novela Salve Jorge pela menina Aisha, que não sabia que tinha sido adotada e ao saber teve assim uma revelação desagradável. Né, ao contrário do que deveria acontecer e não ser uma revelação, mas uma questão super normal na sua vida. Então, Solange, vamos tratar dessa questão. Como é que você entende? Deve ser uma revelação? Como deve acontecer essa questão da verdade da adoção na vida de uma família? Silvana, a própria palavra revelação já está subentendida aí que existiu alguma coisa velada. E o que a gente trabalha sempre, o que a gente discute, o que a gente orienta aos pais é que nunca precise revelar, que vá contando essa história naturalmente, como um filho biológico sabe da sua história. Se isso for um tema fácil na família, um tema abordado desde sempre, a criança vai entender que é natural tanto chegar pelas vias biológicas como chegar pelas vias adotivas. Então, é uma forma diferente dele ingressar nessa família. Não tem um juízo de valor, é melhor chegar de uma forma biológica ou é melhor chegar. Não, é uma forma diferente. Chegou dessa forma e você chegou dessa, acabou. Vamos contando desde sempre que a criança vai se adaptando, vai se acostumando, vai entendendo que é uma forma legítima como outra qualquer. A revelação parece que a gente está tratando de um segredo, de uma questão escusa. Como se a adoção não tivesse envolvida numa questão de amor, de doação, de cuidado. Acho que o próprio nome é complicado, E aí a gente, voltando para essa abordagem na novela, acredito que a garota só conseguiu saber que era adotada aos 17, 18 anos, e isso realmente deve ter sido um golpe muito grande para ela. Isso é péssimo, porque na realidade os pais são aqueles que nos orientam, são os nossos ídolos, são aquelas pessoas que pregam sempre a verdade, uma relação de confiança. E quando o adolescente, aos 17 anos, quase adulto, descobre que os seus pais, aqueles em quem ele confiou a vida inteira, negaram a sua origem, negaram a sua história, em nome de quê? Fica essa pergunta, por que esconderam isso de mim? Em nome da dificuldade que eles têm com essa história. É a própria dificuldade deles, dos pais, não a dificuldade dos dos pais em lidar com a adoção, que faz com que isso se revista de tanta dificuldade e que muitas vezes as pessoas querem fazer assim um momento solene, eu vou revelar. E aí acabou, não se fala mais nisso. E negar que isso foi dessa forma, que esse filho chegou desse modo. Por que a gente vai negar? Pois é, porque o que a gente vê, assim, que pais que lidam com isso com tranquilidade, eles também transmitem isso essa com tranquilidade. Claro. E sempre, a gente vai ter alguém que vai falar no momento errado, da forma errada. Pois é, você não pode ficar refém também. Isso tem a ver com digamos sem assim, necessidade. A vergonha da incapacidade de gerar biologicamente um filho? Será que isso tem a ver também com essa questão? Eu acho que tem a ver com uma negação da sua impossibilidade. Eu vou negar que eu não pude gerar pelo menos aquele filho, porque tem famílias, a gente sabe que tem filhos biológicos, tem filhos adotivos, mas aquele filho não pôde ser gerado por aquela família. Aquele filho chegou de uma forma diferente. E assim, o discurso que eu escuto, não sei se Eliana ouve as mesmas coisas, é que é para proteger a criança, para ele não se sentir diferente, para ele não se sentir... Quer dizer, de novo uma dificuldade. Quem é que tá apontando essa diferença? Essa diferença aponta o adulto. Exatamente. É o adulto que diz assim que faz diferença para ele aquela criança não ter sido gerada. Faz diferença para ele a origem daquela criança. Esse peso não é da criança. Exatamente. Sabe que eu verifico, aliás, eu tive um exemplo muito interessante, Há umas 3 semanas atrás, eu recebi uma amiguinha da minha filha em casa e fui fazer o café da manhã e perguntei o que você quer, o que é que você gosta. E enquanto eu preparava o café, as duas na mesa, as duas têm a mesma idade, ela vira para mim e faz: tia. Aí eu, sim, achei que ela ia pedir alguma coisa. Eu também sou adotada. Aí eu parei, eu digo, eu fui adotada aos 9 meses, eu vim de tal cidade, a minha família biológica, assim, tudo com os termozinhos bonitinhos, sabe?
é de tal lugar e a minha mãe me contou desde cedo e começou a falar naturalmente. E depois eu vi as duas conversando sobre o assunto assim, de forma absolutamente natural. Digamos, não é um assunto que eu esperasse para o café da manhã, mas as duas me pareceram tão bem resolvidas ao tratar da questão da adoção. Eu digo, gente, olha, é exatamente a forma de ser criada, exatamente a forma de ser tratada. Essa menina não passou por uma revelação, né? Ela passou por uma naturalidade da sua chegada àquela família. Ela se tornou membro daquela família de uma forma muito natural. É engraçado assim, que as famílias às vezes nos perguntam como é que a gente faz, né? E eu já vi famílias encontrando seus meios de fazer isso, assim, muito legais. Eu tive uma família uma vez que ela fez um álbum da história. Sim. E esse álbum, ele era desde a história da habilitação. Então, no álbum tinha a cópia do termo de idoneidade para adoção, tinha a foto da criança no abrigo, a equipe do abrigo onde a criança estava, foi uma família que foi em busca da criança em outra comarca. Então, ela tinha ali uma história que ela podia contar. Era um álbum que a criança olhava, gostava de ver, ela pedia para contar a história dela. Porque a criança gosta de historinha, de foto, de ver, de livrinho. Para a criança é muito mais fácil entender a história. Via visualização. E os pais contavam, fazia parte do álbum do bebê. E essa história foi bem cuidada, né? Ela foi tão bem cuidada e bem registrada que foi feita com amor, Sim. né? Porque a gente fala assim sempre só da parte do abandono e a gente esquece que tem a parte do desejo, da preparação de quem adotou. Com certeza, Claro. com certeza. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com a adoção, um exemplo de amor.